FIP Sonda, Sete Brasil, era uma boa ação, mas era uma boa ação porque seriam construídas por estaleiros nacionais 29 sondas que seriam alugadas à Petrobras por 30 anos. Então, tanto o projeto era bom, a ideia era boa, que os maiores acionistas são o banco, BTG, Bradesco, Santander, né? E a Petros entrou, obrigado pela Petrobras, entrou nessa aí, teve um prejuízo de 2 bilhões, teve uma parte ressarcida aí num acordo, mas não toda a parte, apenas uma parte. Norte Energia, usina Belo Monte, visando gerar emprego através das empreiteiras, pressão do Odebrecht e companhia, a Petrobras pressionou a Petros para comprar. Como havia dúvidas sobre a compra da energia gerada, os conselheiros eleitos votaram contra. E aí, por voto de qualidade, o projeto foi aprovado e a Petros entrou e perdeu 1 bilhão e 200 mil. Henrique Jaca disse que essa perda está aumentando, vai dificilmente será recuperado e está aumentando. Telemar, a empresa do Sérgio Andrade, da Andrade Gutierrez, amigo do presidente, né? Ele entrou, comprou, perdeu. Invepar, também do amigo do presidente, 3.800 milhões próximos. Lupatec era uma empresa excelente. A Petrobras acenou com a descoberta do pré-sal com a compra de vários equipamentos. A empresa pegou dinheiro emprestado em banco e investiu para aumentar a sua fase. Aí o petróleo caiu, a empresa foi falida, e quando ela estava falida, o Luiz Carlos, presidente da Petros, apresentou no Conselho uma proposta de injetar 300 milhões para salvar a empresa. Eu fui contra, estava substituindo o Brandão, votei contra, mas por voto de qualidade foi injetado mais 300 milhões numa empresa totalmente falida. Claro. E aí sim, sucessivamente, pode ir passando. Assim, quando os juros caíram no governo Dilma a menos de 3% ao ano, os dirigentes de fundo de pensão tiveram que sair da zona de conforto, deixar de investir um título do governo que garantia a meta salarial e tiveram que migrar para outros investimentos. Um deles é o Fundo de Participação, FIP, Fundo de Investimento e Participação. Para fazer, aí apareceu um monte de picareta no mercado, né? E para selecionar os melhores, era preciso ter um conhecimento mais profundo dos investimentos, do mercado financeiro, etc. E o nosso diretor de investimento era o Milton Carneiro, diretor de Sindicato, jamais entendeu de coisa alguma, né? Então, vários fundos de investimento de pensão, vou mostrar daqui a pouco o prejuízo dele, né? Próximo. BR Foods, Sadia, Perdigão, comprou-se um lote excessivo contra a regra do mercado financeiro. Não se compra um lote desse tamanho, porque na hora de vender você vai ter dificuldade, derruba a bolsa, etc. E o pessoal do financeiro, do investimento, só, o pessoal do financeiro sugeriu que fosse vendido quando ela atingiu R$70. Aí a direção da Petros não concordou, veio a investigação da polícia sobre fraude laboratorial, etc. A ação despencou. Então ficou lá
uma banda nova para a gente. Próximo. Correr aqui. Outros fatos relevantes. Como eu falei há pouco, a auditora Ernest Young, por solicitação do Brandão e do Cinedino, fez uma investigação e concluiu 70 investimentos mal feitos pela diretoria da PEP, contando prejuízo de R$1,5 bilhão. Tá? Aí fala, pô, mas não se provou nada. Não, o que se prova nesse país sobre fraude? Né? No processo de repactuação, com a imensa pressão feita pela Petrobras, inclusive impediu que nós, conselheiros eleitos, participássemos das palestras da Petrobras, que a gente estava contra. Então, para adoçar a boca, né, eles deram incentivo antecipando a aposentadoria do pessoal 78 e 79, e com isso deu um prejuízo a PEPS, calculado por perícia judicial de R$1,1 bilhão. Né? E isso não foi coberto. Portanto, o prejuízo em 2017 era de 16 bilhões e 900, quase 17 bilhões. Quando eu recebi em 2019 essa tabela atualizada, já estava em 21 bilhões. Hoje ela deve estar no valor superior a 25 bilhões. Quase. Quando o Brandão era diretor, a PET, a questão do. Peraí, pulou uma, eu acho. Não, já foi, tá certo. Tá certo, próximo. Eu quero dizer o seguinte, quando a gente se aposentou, a gente, o salário, os benefícios com a ordem, recebíamos 10 salários mínimos do INSS. E aí isso foi caindo, hoje eu recebo menos de 4 salário mínimo. Quem cobra a diferença? Nós participantes, não é a peça, somos nós participantes. Isso aí, a gente calcula que está na ordem aí de 10 bilhões de reais. Um erro mais recente foi que os títulos marcados no mercado pagam um juros de 6% ao ano. Como a taxa Selic chegou a 13,7%, esses títulos perdem valor, porque ninguém vai migrar para título que paga 6%, deixando de ganhar 13%. Mas essa perda é temporária. Quando os juros caírem, o Lula está tentando derrubar o juro, os títulos recuperam. Mas aí o pessoal vendeu no pico da taxa Selic, ou seja, na pior condição. Então, portanto, o prejuízo causado a participantes da Petrobras é superior a 40 bilhões. Quem está pagando a conta somos nós. Nossa, vou dar mais rápido. O Sopão, na década de 70, né, foi criado em 96, porque tinha um processo de privatização da Petrobras, então precisava enxugar a empresa, como fizeram a Bolívia e a Argentina. Então a Petrobras saiu de 60 mil funcionários para 30 e poucos mil. Né? E assim incentivou a aposentadoria precoce dos técnicos. O pessoal aposentar com 30 anos. Como a premissa atuarial do plano é 32 anos no mínimo, a PET teve que pagar benefícios com 2 anos de antecedência e deixar de receber. Né? A Petrobras perdeu um contingente de mão de obra e a PET teve um prejuízo estimado em 2 bilhões na época, que hoje está atualizado monetariamente, chega a 16 bilhões. Então, apesar de perder técnica, a Petrobras teve ganho financeiro, ou seja, se locupletou as custas do participante da PET. Ela ganhou dinheiro, perdeu técnica, mas ganhou dinheiro e a PET perdeu 2 bilhões. Aí o grupo de trabalho está dizendo que não pode pagar isso, porque a probabilidade de perder na justiça é muito pequena. Ou seja, jogar com a ineficiência da justiça é, no mínimo, indecente. Tá, desde 2001, 24 anos que a estação está rolando, sem
julgamento de primeira instância, então vamos jogar com a ineficiência da justiça para poder ferrar os aposentados, os participantes. Hoje o grupo de trabalho alegou que a Petrobras não pode pagar essa dívida porque os órgãos de controle, PCU, etc., não aceitariam esse pagamento, etc., porque a chance de perder na justiça é pequena. Aí, companheiros, a colega aí perguntou qual a proposta, né, para a Regina, qual a proposta para resolver o problema do STED. A minha proposta é essa, cumprir a Constituição. Por quê? O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, reza que os danos causados a terceiro por preposto de uma empresa são de total responsabilidade dessa empresa que os nomeou. Portanto, a má administração que resultou desses déficits aqui comprovados é responsabilidade da Petrobras. Até porque, companheiro, no AOR foi definido que teriam 2 diretores eleitos. E esses diretores eleitos nunca foi cumprido. Né? Por quê? Porque o dirigente máximo do país, o presidente Lula, certo? Deve ter ouvido os companheiros da FUP. E a FUP tinha o direito de nomear 2 diretores da Petrobras. Por que ela ia concorrer numa eleição arriscando a perder a eleição? E nós tínhamos que candidato forte. Provavelmente para perder a eleição. Para perder a eleição, nós tínhamos candidato forte. Ivan Barreto, tinha o Paulo Brandão, tinha o Ciro Cinedino, tinha o Tedesco. Todos esses com grande chance de serem diretores. Então, para que vamos abrir a eleição e perder o... Trocou certo pelo duvidoso. Exatamente. Então, essa é a sugestão, cumprir a Constituição e cobrar da Petrobras pelos erros que os seus prepostos cometeram na administração da companhia, da fundação. Essa tese que eu levantei e forneci para os advogados foi aceita pelos brilhantes advogados Marcos Coelho, do Tribunal Paulista, e da FENASP, e do FENASP, do Dr. César Vergara. Esses dois entraram com ações nesse sentido. Cobrar da Petrobras pelos erros administrativos cometidos. Agora, se a ação de 2001 ainda não foi julgada, é possível que nós todos não vejamos esse resultado. Fácil. Volta aí, estou mostrando aqui que hoje o benefício do ZDR tem 27,5% de imposto de renda, que é uma tabela que dá um pouco menos, 14,9% também a tabela, dá um pouco menos, e 20% cheio, 20% gravado do nosso benefício, que gerando um desconto superior a 50%. Além da garfada do 13º, que recebeu metade, e a redução do pecúlio. Então, pecúlio, 13º, consumido com essa. É uma redução de proventos. E a redução de proventos aposentado é inconstitucional. Então você tem duas inconstitucionalidades. Primeiro, cobrando das pessoas erradas, que a culpa de uma administração é de quem nomeou. E segundo, reduzindo benefícios, contrariando a Constituição. Então são dois erros. Os benefícios menores sofrem ainda mais, estão perdendo a AMS, proibido a de crédito, etc. Próximo. A pergunta que não quer calar. Se os órgãos da Petrobras não pode pagar a dívida do socorro, porque tem pouca chance de perder na justiça, mesmo sendo comprovado o serviço judicial, porque os órgãos de controle de serviços
Onde estavam esses órgãos de controle quando fizeram um desmantelamento da Petrobras? O governo Fernando Henrique, a Astur vendeu, eu mandei isso para o TCU. A Astur vendeu 36% das ações na Bolsa de Nova York por 5 bilhões de dólares ou 8 bilhões de reais. Logo depois, o valor de venda da Petrobras, o valor patrimonial na Bolsa, 400 bilhões. Então, 36% de 400 bilhões é muito superior a 8 bilhões, dá 144 bilhões. Então, isso é um crime de lesa pátria, né? Colocou a Petrobras sobre as leis americanas, etc. E o TCU, o SESC, quem quiser, nada, próximo. Segundo, parente vendeu ativos da Petrobras, não vou discutir porque não tem tempo, mas nós calculamos que supere a 120 bilhões de reais. E o que fizeram os órgãos? Nada. Inclusive, por exemplo, nessa parte do final, o Socom deu um prejuízo contabilizado de 8 bilhões, dos quais 6,5 foram recuperados. Então, o prejuízo do Socom, 1,5 bilhão. Parente pagou 15 bilhões aos acionistas americanos sem ação transitória em julgado. Isso não é um crime? E os órgãos de controle? Nada. Próximo. Castelo Branco vendeu, etc. Hoje, companheiros, os contratos, estou fazendo um artigo sobre isso, os contratos do pré-sal dão ao governo 5% do petróleo produzido no pré-sal. Isso aí comprovado pré-sal petróleo que comercializa 5% em 2022, 2023, 2024. Por quê? Porque estão descumprindo a lei, estão botando o royalties no custo de produção, que é proibido por lei, e estão devolvendo o royalties pago em petróleo. Então, enquanto os países exportadores ficam com 80% do petróleo produzido no seu território, o Brasil está ficando com 5%. E os órgãos de controle? Nada. Mandei isso para o TCU, mandei isso para o Ministério Público. Portanto, várias outras vendas de ações deletérias prejudicaram muito a Petrobras e o país. Mas os órgãos de controle nada fizeram. Seriam eles destinados a atuar apenas penalizando injustamente os participantes do fundo de pensão? Só essa hora que eles defendem o governo, o resto do tempo pode ir. Próximo. Consequências, os participantes assistidos que fizeram dessa maior empresa do mundo têm tido o seu benefício, o seu pecúlio sendo aviltado. Próximo. As falácias das nações judiciais, que são elas que causam o déficit. Pô, a Petrobras faz um dissídio coletivo, faz um engano nos aposentados, dá nível para os ativos e um percentual baixo para os aposentados, burlando, né, o direito deles. Não quer que entre na justiça. Aí você entra na justiça e ganha tudo. É essa ação que causa prejuízo? Não. A ação deletéria é da Petrobras e não dos participantes. Se ela tivesse feito o acordo coletivo correto, não teria isso. Próximo. Bom, aí tem outros fatos de jurídico que no tempo está muito curto, eu vou em frente. Próximo, pode falar. Então aqui é muito relevante essa informação. Nós, participantes, enfrentamos 3 inimigos extremamente perigosos. Os Estados Unidos, que tem uma reserva de 40 bilhões de barris e consome 8 por ano. O pré-sal
eles estão numa insegurança energética muito grande, o pré-sal pode ser um alívio enorme para eles. Então eles querem a Petrobras, o pré-sal, mas sem fundo de pensão. Então, quando o Fernando Henrique estava privatizando a Petrobras, estava no processo de privatização, ele fez a Lei 109, botando o artigo 25, que permite a retirada do patrocínio. A meu ver, eu rompo um contrato. Quando eu entrei para a Petrobras, eu passei em primeiro lugar, e os outros 4 que passaram comigo, no concurso nacional, para receber a proposta para pagar 3 vezes, que a gente ganhava, Montreal, na Tron Engenharia. A gente, vocês têm fundo de pensão? Não, então não vou. Não vou, não. Aí, vocês. Agora, isso era brincadeira. Senão o Petrobras não vai garantir isso, não. Segundo, os próprios rentistas, né, não se conformam com o patrimônio do fundo de pensão, cerca de 1,3 bilhão, trilhão não estão sob seu controle. Aí eu já falei, né? A ABRAP fazia uma campanha ferrada contra os fundos de pensão. E os 64% de acionistas privados, dos quais 47% estão na Bolsa de Nova York, Jorge Soros e companhia, né, não aceitam a Petrobras pagar o que deve aos participantes, porque vai reduzir a renda deles, né, vai reduzir os dividendos dele, vai reduzir o dividendo, eles não querem isso. Os jornais estampam nas primeiras páginas, fazem um escândalo quando a Petrobras pensou em não pagar uma parte dos dividendos. Próximo, estou chegando no final. Próximo. Outro ponto que é importante aqui, um novo plano é para a Petrobras fazer uma retirada de patrocínio e cumprir as obrigações, inclusive pagar o que eles estimam hoje em 28 bilhões, eu digo que é 28 mais 40 pela Constituição. A resolução prevê a retirada de patrocínio e nossa saída compulsória para o plano instituído. A Petrobras deixa de contribuir, você perde 100%, porque cada real que você põe, ela põe um. Então você perde. Qual é o investimento que vai te dar 100% de retorno? Não tem, né? Então, o outro ponto, quando fez assim, a campanha do Petros 3, a Petros franqueou o acesso às reservas matemáticas. Hoje o Henrique disse que não vai franquear, não. Mas aí eu peguei a minha reserva a 1,5 milhão. E fui no almoço com a antiga secretária, que se reúne todo mês, e cada uma delas falou a sua reserva matemática, tinha só uma era inferior a mim, as outras 5 ou 6 eram superiores. Aí eu fui perguntar ao Aquila, por que isso? Ele falou, porque vocês são mulheres, têm 80 anos. A expectativa de vida de vocês é muito menor. Então, atuarialmente, a sua reserva matemática vai para baixo. Então, nós idosos, né, vamos com um plano instituído e vamos nos ferrar, porque, por último, tem o grupo de trabalho pleiteia um fundo garantidor. Se a Petrobras não cumpre a lei sobre o artigo 48, inciso 3, quem diz que ela vai cumprir o fundo garantidor, principalmente se privatizado? Não vai cumprir mesmo. Né? Próximo. Então, a sugestão final, que os dirigentes da Petrobras e da Petros cumpram a Constituição e a Petrobras pague os planos PPS, PR, NR, pelos valores correspondentes aos prejuízos causados por prepostos por ela indicado. E com os atuais dirigentes, proposta 2, parem com essa iniquidade de cobrar os participantes por erros que eles não cometeram. Então essa é a minha proposta para o grupo de trabalho concluir e conseguir eliminar o plano de equacionamento.